Olá, bem-vindo a mais uma videoaula, bem-vindo ao espaço online de aprendizado da Scientia Mundi. Hoje vamos iniciar nossos estudos sobre movimento circular. Vamos lá? Então, o que é um movimento circular? Ora, um movimento circular é aquele movimento que vai acontecer no contorno de um círculo ou de um pedacinho dele. Ou seja, a forma da trajetória é sempre um círculo, uma circunferência ou um pedaço dela. Tá? Por exemplo, vou pegar aqui um pedaço aí, uma circunferência. Nós temos uma partícula que parte da posição S1 e chega aqui na posição S2. Então, ela tem aqui, deslocou, portanto, um deslocamento ΔS. Simultaneamente a isso, ela também realizou um deslocamento angular, que eu vou chamar de Δθ. Muito bem. Aqui é a nossa grandeza, como faz parte de uma circunferência, nós temos o raio. Então, a ideia, do movimento que a gente está estudando é esse daqui. Eu tenho uma partícula que vai de S1 até S2, e esse arco aí é o arco de uma circunferência. Legal? Observa que simultaneamente, ao que ele realiza esse deslocamento escalar, ele também realiza um deslocamento angular. ΔS, deslocamento escalar, Δθ, deslocamento angular. Muito bem. Da definição de radiano, nós sabemos que esse deslocamento angular ele é igual ao comprimento do arco, que é o deslocamento escalar, ΔS, dividido pelo raio. Pelo raio R. Tá legal? Porém, essas coisas acontecem simultaneamente. Então, podemos dividir ambos os termos por ΔT. E aí aparecem figuras conhecidas para a gente. Quais são elas? Eu tenho aqui, Δθ sobre ΔT, que é nada mais é do que uma velocidade angular, tá? Que eu vou representar por ômega. Essa letra grega, ômega. Então nós temos aqui, ômega é definido como a variação angular sobre um dado intervalo de tempo. O que é a variação angular? É um ângulo, por exemplo, radianos, por tempo, segundos, aí no Sistema Internacional de Unidades. Bom? Bom, é uma velocidade angular média. A velocidade angular instantânea vai ser a mesma razão, Δθ sobre ΔT, porém tomada no limite, onde ΔT tende a zero. Bom? Muito bem. Agora, não é só isso, tem essa figura aqui também, ΔS sobre ΔT, que é a nossa conhecida velocidade escalar média. Então, o que nós temos? Velocidade angular média é igual a velocidade escalar média dividido pelo raio. O que resulta na primeira das nossas equações, uma equação muito importante, que é a velocidade escalar média é igual a velocidade angular média vezes o raio. Tá? Tá aqui a equação, digamos, fundamental do movimento circular. Obviamente, se tomarmos em ambos os termos um intervalo de tempo tendendo a zero, o que nós temos aqui? Velocidade instantânea é igual a velocidade angular instantânea vezes o raio. Legal? Então, tome nota dessa equação, que ela é o coração do entendimento aí do movimento circular. Muito bem. Existem outras duas grandezas muito importantes no estudo do movimento circular. Qual é? A primeira é o período. Então, o que é o período? O período é o tempo para um ciclo completo. Então, tempo para uma revolução completa, o tempo que a partícula, o corpo, demora para realizar um ciclo completo, a gente chama de período. Então, o período é um tempo que nós vamos representar por T. Tá. Bom, e frequência? Frequência é definida como sendo o quê?
número de ciclos, de voltas, de rotações, de revoluções por intervalo de tempo. Então, essas aí são as nossas duas grandezas importantes. Como que elas se casam? Bom, para um ciclo completo, o que nós temos? Frequência F é igual a número de ciclo 1, porque eu estou considerando o ciclo 1 um ciclo só, pelo tempo de um ciclo. Mas o tempo de um ciclo, o que é? É o período. Então, frequência é o recíproco do período. Essa é a relação que tem entre frequência e período. Tá? Bom, se período no sistema internacional é medido em segundos, a unidade de frequência, aqui ó, a unidade de frequência no sistema internacional de unidades é 1 sobre segundo. Tá? Ou a gente chama isso aqui de segundo a menos 1, recíproco do segundo. Mas essa unidade tem um nome especial. Tem o nome de Hertz, denotado por Hz, tá? Em homenagem ao grande físico Hertz. Então, unidade de frequência é Hertz no sistema internacional e a unidade de período é segundos no sistema internacional. Então, os ingredientes fundamentais do movimento circular, quais são? Velocidade escalar, que é realmente o comprimento do intervalo de tempo, onde está percorrendo ali a trajetória. Velocidade angular, que é o tanto de graus que ele percorre por segundo, ou por unidade de tempo, se você tiver em outra unidade de tempo que não seja o segundo. E as duas velocidades se relacionam através dessa formulinha aqui, ó. Velocidade escalar média é igual a velocidade angular média vezes o raio. No caso do movimento circular uniforme, que será objeto de estudo posterior, essas duas velocidades são constantes. Então vai ficar V igual a ômega R. Tá? Então essa fórmula é o coração do entendimento do movimento circular. Só que existem outras grandezas também muito importantes, utilizadas não somente em exercício, como no dia a dia. Que é, por exemplo, a medida de revoluções por segundo. Essa medida de revoluções por segundo, ou revoluções por minuto, que dá margem àquela unidade RPM, nada mais é do que a medida da frequência. O que é frequência? A definição de frequência é o número de ciclos por intervalo de tempo. Tá? No caso de um ciclo completo, eu tenho um ciclo dividido pelo tempo de um ciclo completo. E esse tempo para o ciclo completo também recebe um nome especial. Qual que é? É o período. Então toma nota aí. O que é período? Período é o tempo de uma revolução completa. E daí, utilizando a definição de frequência, eu obtenho uma relação entre os dois. Frequência é igual a 1 sobre período. Bom, será que existe alguma relação que eu posso ter com essa equação e essas definições de frequência e período? Tem sim, mas elas acontecem lá no movimento circular uniforme. Por ora, nós teremos aqui a definição dessa equação importante, que relaciona a velocidade escalar com velocidade angular, e a relação dessas duas grandezas importantes, que é frequência e período. Tá? Tome posse desse conteúdo, acesse o vídeo quantas vezes forem necessárias e bons estudos. Mas antes da gente terminar, eu convido vocês a realizar um exercício comigo. Vamos lá? Um ponto material percorre uma circunferência de 20 centímetros de diâmetro, efetuando 120 rotações por minuto. Determine a frequência em Hertz, o período, a velocidade angular e a velocidade escalar. Muito bem, nosso primeiro passo é fazer um esboço, um desenho da situação para entender o que está acontecendo. Aí então partimos para a solução do problema. Vamos lá. Então nós temos aí um movimento circular. Tá? E o corpo realiza
120 rotações por minuto. Vamos adotar o sentido anti-horário de rotação, tá? E aí, o diâmetro desse círculo, tá? Aqui, ó, é de 20 centímetros. 20 centímetros. Determine a frequência em hertz. Vamos lá, começar pela frequência. Muito bem. Então, a definição de frequência, tá? Qual que é? Número de ciclos, tá? Número de ciclos por intervalo de tempo. Muito bem. De acordo com o nosso problema, o corpo realiza 120 rotações em 1 minuto. RPM, rotações por minuto. Mas eu quero a frequência em hertz, então esse minuto precisa ser em segundos. Então o minuto tem 60 segundos. Efetuando essa continha, a nossa frequência é de, olha lá, simplifica esse zero com esse zero, 12 dividido por 6 dá 2. Então 2 Hz. 2 Hz, então, é a nossa frequência. E o período? Bom, o período é o recíproco da frequência, 1 sobre a frequência. Como eu já calculei a frequência, então meu período é 1 sobre 2. Ou seja, meu período é de 0,5. 0,5 o quê? Se está em hertz, a unidade de período também está no sistema internacional. Então, 0,5 segundos. Muito bem. Nosso próximo passo, nossa velocidade angular. O que é a nossa velocidade angular? De acordo com a nossa definição, é a variação angular que ocorre em determinado intervalo de tempo. Essa é a velocidade angular média. Muito bem. Velocidade angular média é, portanto, ele realiza uma rotação completa, ou seja, o ângulo de 2π radianos, no intervalo de tempo de 0,5 segundos, que é o nosso período. Resultando numa velocidade angular média de quanto? 2 dividido por meio, 4π radianos por segundo. Finalmente, temos a velocidade escalar. Aí nós recorremos à relação entre velocidade angular e velocidade escalar, que é velocidade escalar média é igual a velocidade angular média vezes o raio. Muito bem, velocidade escalar média é igual a 4π radianos por segundo, como acabamos de calcular, vezes o raio. Agora uma atenção aqui, ó. O raio não é 20 centímetros, 20 centímetros é o diâmetro. O raio é o quê? É metade desse valor, ou seja, 10 centímetros. 10 centímetros é o meu raio. Então, vezes 10. O que dá 40π centímetros por segundo. É isso aí. Então, esse exercício é um exemplo bastante interessante que reúne as principais grandezas que nós abordamos nessa videoaula. Tome nota, pratique quantas vezes for necessário e tome posse de mais esse conhecimento. Bons estudos! É isso aí, pessoal. O segredo é prática e estudo continuado. Resolva esse exercício várias vezes e outros que obedecem à mesma similaridade. Eu espero ter contribuído para o seu entendimento e espero você para a nossa próxima etapa, que é o entendimento do movimento circular uniforme. Até a próxima.